Fala pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui com o prof de vocês, Diego Mate. E aí, tudo bem? Espero que tenham conseguido ir bem na avaliação, tá? Mas agora é o momento de seguir em frente com o conteúdo. Nós vamos dar prosseguimento à função afim, ou à nossa querida função do primeiro grau, como ela é chamada normalmente, tá bom? Então vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os gráficos de uma função afim, né, de uma função do primeiro grau. Na aula anterior, na videoaula anterior, nós falamos um pouco sobre a construção desse gráfico. Então nós vimos que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? Pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. E aí nós fizemos uma atividade, né, na qual nós percebemos que para realmente construir o gráfico de uma função do primeiro grau, né, a gente precisa de, no mínimo, 2 pontos. Eu usei um procedimento onde a gente estava utilizando 4 pontos, 5 pontos, mas, por via de regra, o mínimo necessário são 2 pontos. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho nos conceitos de geometria plana, a gente vai lembrar que, para traçar uma reta, são necessários 2 pontos, ou seja, por 2 pontos, passa uma única reta. Então, se eu consigo determinar o ponto A e o ponto B, eu só vou ter uma reta possível passando pelo ponto A e pelo ponto B. Tá? Claro que 3 pontos, 4 pontos, quantos mais pontos você conseguir determinar, mais preciso será o seu gráfico, menor a chance de erro. Então, hoje a gente vai analisar um pouquinho esses gráficos. Nós vimos basicamente 2 situações. Nós vimos gráficos de funções crescentes. Observem aqui, ó, botei 2 exemplos. Y igual a x mais 1. Repare, lembrando, né, quando eu falo função crescente, olhando da sua esquerda para a sua direita, tá? Então analisando da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Ó. Então aqui eu tenho uma função crescente. À medida que o x aumenta, o gráfico está indo para a direita, então o valor de x está aumentando. O gráfico está subindo, então o valor de y também está aumentando. Então aqui é uma função crescente, a mesma coisa no segundo gráfico aqui ao lado. Da função y igual a x sobre 2 mais 2. Aqui o gráfico desenhado. Então, mais uma vez, da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Nós também podemos ter a seguinte situação. Funções decrescentes. Ó. Então, nesse caso, à medida que o gráfico caminha para a direita, ele vai descendo, ou seja, o x aumenta, porque o gráfico está indo para a direita, porém o y está diminuindo, porque o gráfico está descendo. Então, aqui eu tenho uma função decrescente, y igual a menos 3x, e aqui eu tenho outra função decrescente, y igual a menos x mais 2. Tá? Lembrando, tá, galera, que a função do primeiro grau, ela só tem essas 2 opções. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente. É impossível você ter uma função do primeiro grau que tenha uma parte crescente e uma parte decrescente. Por que é impossível isso? Porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Ou seja, a reta é infinita e sempre segue na mesma direção. Nunca vai haver mudanças. Então, o gráfico da função afim, ou ele é sempre crescente, né? Ou a função é sempre crescente, ou ela é sempre decrescente. Também não há a possibilidade dela ser constante, né? Que é aquela reta horizontal. Ok? Nós já falamos sobre isso. A função constante, apesar do gráfico dela ser uma reta, ela não é uma função do primeiro grau. Está lá na videoaula anterior essa explicação. Quem não lembra, assiste de novo as videoaulas anteriores, tá bom? Então fiquem bem atentos a isso. Porque um exemplo aqui, verdadeiro ou falso? Letra A. Se o gráfico de uma função é uma reta, pode-se afirmar que essa função é do primeiro grau. Falso. Justifique. O gráfico da função constante é uma reta e a função constante não é uma função do primeiro grau. Tá? Outro verdadeiro ou falso. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Verdadeiro.
Então, perceberam, galera? Toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, mas nem toda reta representa uma função do primeiro grau, porque se a reta for horizontal, vai ser uma função constante. Lembrando que a reta não pode ser vertical, não existe função com gráfico vertical, porque você teria vários valores de x com o mesmo y, porque você teria vários pontos na mesma direção, no mesmo x. Isso não pode acontecer, um domínio só pode ter uma imagem. Bom, voltando então aqui, já que nós já percebemos que ou é crescente ou é decrescente, vamos ver como é que eu vou descobrir isso se eu não tiver o gráfico pronto. Então, se você voltar aí o vídeo, você vai poder observar os seguintes detalhes nos exemplos. Nos dois primeiros exemplos, que a função era crescente, o coeficiente A ele era positivo. E nas duas funções que o gráfico era decrescente, que nós tínhamos uma função decrescente, o coeficiente A era negativo. Então, dá uma voltadinha rápida no vídeo. Voltou? Percebeu? Então, se não voltou, volte. Olha lá. Dá mais uma chance. Pronto. Então, temos isso aqui, ó. Sempre que o coeficiente A for maior do que zero, a função será crescente. Se o coeficiente A for menor que zero, a função será decrescente. Lembrando que o coeficiente A não pode ser zero. Na nossa primeira aula de função afim, eu falei sobre isso. Numa função afim, na função do primeiro grau, o coeficiente A é qualquer número real não nulo, diferente de zero. O coeficiente A na função do primeiro grau nunca pode ser zero, tá bom? Então, estão aqui de novo os gráficos, ó. Reparem o que eu disse. Você já voltou o vídeo, né? Fez o que eu pedi, já tinha visto isso. Olha lá, ó. Aqui nessa primeira, o coeficiente A é igual a 1, 1x, 1 é positivo, função crescente. Aqui nesse, o coeficiente A é 1/2, também positivo, função crescente. Nessa, o coeficiente A é menos 3, negativo, função decrescente. E nessa daqui, o coeficiente A é menos 1. Então, como eu comentei, nas duas cujo coeficiente A era positivo, função crescente, onde o coeficiente A era negativo, função decrescente. Crescente ou decrescente em nada tem a ver com B. Repare que nessa daqui o B era positivo, 2, e foi decrescente. Aqui também o B era 2 e foi crescente. Então, o coeficiente B ele não influencia no fato da função ser crescente ou decrescente. Daqui a pouco a gente vai ver o que é que o B influencia no gráfico. Vamos ainda falar um pouquinho mais sobre o coeficiente A. Além disso, galera, eu não vou mais ficar chamando o coeficiente A de coeficiente A, coeficiente A. Ele tem um nome. O nome dele é coeficiente angular. Por que ele recebe esse nome? Porque ele determina a inclinação da reta. Não é o nosso objetivo nesse momento, mas só para vocês entenderem um pouco. A inclinação da reta, vou botar aqui um ângulo de inclinação, ó, esse ângulo de inclinação da reta, que eu vou chamar de alfa, o valor desse ângulo tem relação com o valor de A. Se eu souber o ângulo, eu consigo descobrir quanto vale A, e vice-versa. Se eu souber quanto vale A, eu consigo descobrir qual é esse ângulo. Não é o nosso foco nesse momento, então não vou citar como é que eu faria isso. Como é que eu usaria o A para descobrir o ângulo, e nem vou cobrar de vocês uma situação onde você tenha um ângulo para descobrir quanto é A. Nesse momento, basta que vocês percebam que tem relação. Tem relação. Repare que nesses dois primeiros, comparando aqui, esse A do primeiro gráfico, que era maior, A igual a 1, que A igual a 1/2. Repare como essa primeira reta está mais inclinada que a segunda. Ó. A 1/2 estava assim, o gráfico estava assim. A igual a 1, o gráfico já ficou assim. Então, você tem aí uma relação. Quando A é positivo, quanto maior for esse coeficiente A, mais inclinada vai ser a sua reta. Então, se eu botar um A muito grande, a minha reta vai ficar super inclinada.
Vai ser aquela ladeira mega difícil de subir, igual as ladeiras de Salvador. Tá certo? Então, um coeficiente A muito grande, você tem uma ladeira, um gráfico com inclinação muito grande também. Agora, quando A é negativo, qual é o ângulo que a gente vai medir? A gente sempre mede um ângulo, esse ângulo aqui, ó. Botar assim, sempre o ângulo da direita do gráfico, tá certo? Ó. Então, tá aqui o ângulo de inclinação. E aqui já é o contrário, né? Quanto menor for o ângulo, o A, né? No caso, quando ele é negativo, quanto menor é o A, mais empinada, mais inclinada vai ficar a sua reta, ó. Então, o A menos 3 está assim. O A igual a menos 1 já ficou assim. Perceberam? Então, tem relação, o valor do A tem relação com o ângulo de inclinação da reta. Porém, repito mais uma vez, eu não irei cobrar isso de vocês. Então, fiquem tranquilos, ok? O que é que eu vou cobrar realmente? Claro que eu vou cobrar situações onde você, com o gráfico, tente descobrir qual é o valor do coeficiente A, tá? Isso tem uma maneira da gente fazer. Uma delas, depois eu vou apresentar outra, através de exemplos que eu vou fazer daqui a pouco. Mas uma das maneiras de se calcular o valor do coeficiente A de uma função polinomial do primeiro grau é, conhecendo-se dois pontos A e B que pertencem ao gráfico da função, utilizar a fórmula A é igual a YA menos YB sobre XA menos XB, ou seja, ΔY sobre ΔX. Esse delta que está aqui não é o delta da fórmula de Bhaskara, pelo amor de Deus. Esse delta aqui, ele tem um significado parecido com em física, né? Não sei se vocês já trabalharam com essa letra grega em física. Normalmente, quando a gente bota delta, a gente fala de variação, tá? Aparece muito na parte de calorimetria, né? Eu acho. Então, se bota ali a variação de calor, não sei o que, vocês devem estar lembrando disso. Então, esse ΔY quer dizer a variação do Y dividido por ΔX, dividido pela variação do X. Então, eu vou pegar só um exemplo aqui, ó. Vou fazer só um exemplo desses 4 gráficos. Vamos escolher esse gráfico aqui do meio, ó. Do meio é ótimo, né? Vou escolher esse segundo gráfico. Do meio. Tem 4 gráficos. Quem é que está no meio? Não tem. Tipo a mediana, né? Quantidade de par de elementos, não tem um elemento central, tem 2. Vou fazer o desse gráfico aqui. Claro que eu já sei que A é um meio. A já é um meio, mas vamos só comprovar que essa fórmula dá certo. Olha, eu vou pegar 2 pontos nesse gráfico. Quais são os pontos que eu vou pegar? Esse ponto daqui, ó, que é o ponto 2, 3. E vou pegar este outro ponto aqui, que eu estou marcando agora, que é o ponto 0, 2. Tá? Naquele pontinho aqui, nesse ponto daqui, ó, onde meu laser está em cima. Repare que ele é um ponto que está no eixo Y. Então, a abscissa desse ponto é 0 e a ordenada é 2. Vamos jogar na fórmula. Qual é o cuidado que você tem que ter na fórmula? Esse primeiro ponto meu vai ser o A, e esse segundo ponto aqui vai ser o B. Mas podia ser o contrário. O primeiro podia ser o B, o segundo podia ser A. Não importa quem é o A e quem é o B. O que é importante é que você em cima faça YA menos YB e embaixo você respeite a ordem, XA menos XB. O que você não pode é fazer em cima YA menos YB e embaixo fazer XB menos XA, fazendo a ordem contrária. Tá bom? Você pode em cima, por exemplo, fazer YB menos YA, desde que embaixo você faça XB menos XA, tá certo? Então vamos lá? Então o coeficiente A, o coeficiente angular vai ser igual. Y de A, 3, menos Y de B, 2, sobre X de A, 2, X de B, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 0, 2. Então, A igual a 1 meio. Olha lá o que eu já escrevi. A igual a 1 meio, tá bom? Lá na frente a gente vai praticar um pouquinho mais isso. Vamos falar agora do coeficiente B. Então, observando os gráficos anteriores, também é possível notar o ponto de interseção das retas com o eixo das ordenadas. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto
onde a reta corta o eixo das ordenadas, é sempre o ponto 0B. 0B. Ó, esse ponto aqui é o ponto 0 com 1. Quem é o B dessa função? 1. Esse ponto é o ponto 0, 2. Quem é o B dessa função? 2. Esse ponto daqui é o ponto 0, 0. Quem é o B dessa função? Não tem, ou seja, é 0. Esse ponto, de novo, é o ponto 0, 2. Quem é o B dessa função? 2. Então, galera, o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, com o eixo y, sempre será o ponto 0B. Então, em toda função do primeiro grau, em toda função afim, sempre que x for 0, o y vai ser igual a b. Isso a gente comprova na própria fórmula da função. Ora, eu tenho y igual a x mais b, né? Essa é a cara da função do primeiro grau. Se eu substituo x por 0, o que acontece? Vai ficar y é igual a vezes 0 mais b. Só que a vezes 0 é 0, então vai ficar 0 mais b, ou seja, b. Então, em qualquer função do primeiro grau, sempre vai acontecer essa dupla. Quando x for 0, o y vai ser igual ao b daquela função, tá bom? Esse b agora ele também vai receber um nome próprio, a gente não vai mais ficar falando coeficiente b, apesar de a gente poder. Mas a gente não precisa mais. Ele é chamado de coeficiente linear, ok? Então, ele é o coeficiente linear da função polinomial do primeiro grau e determina a ordenada do ponto de interseção do gráfico da função com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Então, repetindo, só de olhar o gráfico aqui, está o gráfico. Opa, o gráfico cortou o eixo y no 1. Então, eu posso afirmar que o b dessa função é 1. Opa, o gráfico cortou o eixo y no 2. Então, eu posso afirmar que o b dessa função é 2. Cortou no 0. Então, eu posso afirmar que o b é 0 e assim por diante, tá bom? Vamos agora a alguns casos particulares. Se em uma função do primeiro grau o coeficiente linear for igual a 0, ou seja, se b for igual a 0, essa função vai ter um nome específico. Ela será classificada como função linear, ou seja, a função linear é toda função do primeiro grau cujo coeficiente b é igual a 0. Logo, uma função linear tem lei de formação do tipo f de x igual a ax. Né? Por que f de x igual a ax? Ora, a função do primeiro grau, vou botar aqui rapidinho, ó, f de x igual a ax mais b. Se b for igual a 0, esse termo aqui ele pode sumir. Então, a função vai se resumir a f de x igual a ax, ok? Um caso particular das funções lineares é a função f de x igual a x. Ou seja, repare que além de não ter b, de b ser igual a 0, o a nessa função é igual a 1. O b é igual a 0 e o a é igual a 1. Essa função é chamada de função identidade. Quem está assistindo as videoaulas e está prestando bastante atenção, sabe que eu já citei esse nome. Eu citei esse nome quando eu falei em função inversa e função composta. Quando eu misturo os dois assuntos, ou seja, se eu pego uma função e faço ela composta com a própria inversa, o resultado vai dar a função f de x igual a x, vai dar a função identidade. Eu falei isso lá, eu disse que mais à frente eu ia explicar um pouco sobre essa função. Chegou o momento. Tá? Então, na função identidade, obrigatoriamente o coeficiente a é igual a 1 e o coeficiente b é igual a 0. Tá? Então, a função identidade, como está aqui no slide, é um caso particular da função linear. Uma função identidade é uma função linear, mas nem toda função linear é uma função identidade. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Então, olha aqui essa função, olha a fórmula dela.
y igual a 2x. Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui, ó. Y igual a 2x. Então, aqui eu tenho uma função linear. O b é igual a 0. Outro exemplo. Y igual a menos 3x. De novo, o b é igual a 0. Notem que a função linear, ela sempre vai passar na origem. Ela sempre vai passar no ponto 0, 0. Por um motivo óbvio, né? Olha o que eu falei no slide anterior. Vamos recapitular? No slide anterior eu falei que o gráfico da função do primeiro grau sempre corta o eixo y no valor do b da função. Se aqui eu estou falando de funções lineares, ou seja, o b é igual a 0. Então, obrigatoriamente, a reta tem que cortar o eixo y no 0. Então, ela tem que passar no ponto 0, 0. Tá? Vamos ver mais dois exemplos. Então, aqui, ó, y igual a 0,5x. Então, outro exemplo de função linear. Mais uma vez, passando pelo 0, 0. E a função identidade, olha aqui, ó. Essa é a função identidade. F de x igual a x. Repare que em todos os pontos, né, o y é igual a x. Esse ponto é o ponto 2, 2, esse ponto é o ponto 1, 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 e assim por diante. Qualquer outro ponto que eu pegasse, podia pegar um ponto com x decimal, não tem problema nenhum. Com toda certeza, o x e y serão iguais. Então, esse último exemplo aqui, essa última função, é a função identidade, ok? Lembrando, é um tipo de função linear. Identidade. Fechado aí? Tranquilo? Então, recapitulando, função linear, o coeficiente b é sempre igual a 0. Consequentemente, toda função linear vai passar obrigatoriamente na origem. A função identidade é um caso particular da função linear. Por quê? Porque além do b ser igual a 0, o coeficiente a tem que ser igual a 1. Então, a função identidade ela é fixa, ela tem essa cara e ponto. Não existe uma outra função identidade. A função identidade ela é desse jeito, ela tem essa cara, esse formato. Combinado? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em exemplos para a gente ver como é que a gente utiliza tudo isso que a gente viu aqui, como é que isso pode ser cobrado para vocês. Então, exemplo 1. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 1, 3 e que tem coeficiente angular igual a 2. Ora, se eu estou falando em reta, equação da reta, eu estou falando em função do primeiro grau, y igual a x mais b. Tá? Ah, professor, podia ser constante, não? Não, ó, se eu falo em coeficiente angular, coeficiente angular é igual a 2. Na função constante, na função constante, o a é 0. Aqui o enunciado já está dizendo para você que o a é igual a 2. Lembrando que o coeficiente angular é o a da função. Então, eu já sei que a é 2. Então, ó, já vou facilitar a nossa vida aqui. Então, nossa função, por enquanto, tem essa cara. Y igual a 2x mais b. Falta encontrar agora b. Como é que eu vou fazer isso? Usando esse ponto que a questão deu. Como eu falo para você que a reta passa pelo ponto 1, 3, estou dizendo que quando x é 1, o y é 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar estes valores, vou substituir aqui no x e y. Então, vai ficar assim, ó, y é 3, igual, e x é 1, 2 vezes 1 mais b. Então, aqui a gente resolvendo isso para encontrar b igual a 1. Então, resposta, a equação da reta vai ser y igual a 2x mais 1. Tranquilo? Vamos lá para o segundo exemplo. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto menos 2, 1 e tem coeficiente linear igual a 4. De novo, ó, vamos trabalhar com a mesma fórmula, y igual a x mais b. Falou em reta, galera, vocês já sabem que eu vou trabalhar com essa equação, ó, com essa igualdade. Y igual a x mais b. Falou em reta, você já sabe que vai usar essa fórmula.
No enunciado eu falo que o coeficiente linear é igual a 4. Quem é o coeficiente linear? É o b da função. Então, b é igual a 4. Ó. Então, eu já sei que a minha função tem esta cara aqui por enquanto. Ax mais 4. E eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei no slide anterior, no exemplo anterior. Vou pegar esse ponto, que é o menos 2, 1, vou substituir na fórmula da função. Esse é um raciocínio recorrente, galera, que a gente vai utilizar para qualquer função. Toda vez que o enunciado te der uma informação como essa, um par xy, quando x é tanto, y é tanto, normalmente você vai fazer o que com essa informação? Você vai pegar essa informação, pegar esse par de valores x, y e vai jogar na fórmula da função. Seja uma função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica. É um raciocínio genérico que você pode utilizar em qualquer tipo de função. Eventualmente, pode ser um outro caminho? Pode, mas não é regra, é exceção. Então, você não vai trabalhar, você não vai ficar pensando primeiro nas exceções. Você vai tentar fazer um caminho usual, o caminho mais básico, que é o quê? Pegar o ponto e substituir na fórmula da função. Então, vamos lá? Substituindo o ponto, vai ficar y é 1, a vezes x, que eu estou substituindo por menos 2, mais 4. Então, aqui a gente vai ter 1 igual a menos 2a mais 4. 2a é igual a 3. A é igual a 3 meios. Prontinho, ó. Então, a resposta, já tem o A, já tem o B, acabei a questão. Y é igual a 3 meios x mais 4. Pelo que não tem dificuldade, é bem tranquilo. É só, obviamente, prestar atenção no que está fazendo. Mais um exemplo. Aqui já é um probleminha, tá? Vamos lá. O custo C de produção de x litros de uma certa substância é dado por uma função cujo gráfico está representado abaixo, com x maior ou igual a zero. Obviamente, porque x representa a quantidade da substância em litros, então x não pode ser negativo. Nessas condições, o custo de R$ 700 corresponde à produção de quantos litros? Ou seja, se eu gastei R$ 700, é porque eu produzi quantos litros? Essa é a pergunta. Mas eu não vou focar nisso aqui primeiro, porque eu primeiro preciso saber qual é a função que relaciona o custo com a quantidade produzida com o custo. Repare que o gráfico ele é um pedaço de uma reta, ele é uma semi-reta. Tá? O restante da reta ficaria para o lado de cá. Por que nessa questão não tem gráfico para o lado de cá? Porque nessa parte aqui o x ele é negativo. E dentro desse problema não faz sentido o x ser negativo. Então por isso que o gráfico só está do eixo y, do eixo das ordenadas, para a direita. Mas, contudo, porém, todavia, se o gráfico ele é um pedaço de uma reta, isso já me ajuda. Isso já é o suficiente para garantir que eu vou trabalhar com a função que tem esse formato aqui, ó, c de x igual a ax mais b, com o formato da função do primeiro grau, ok? Porque essa questão, esse exemplo, digamos, trabalha com uma parte da função do primeiro grau, com um pedaço dela, ok? Então, eu vou encontrar a fórmula através do gráfico. Vamos usar os conhecimentos anteriores, ó. Repare que essa reta aqui, vou pensar nela como uma reta que eu prolonguei, né? Então, essa reta corta o eixo y no 400, ó. E aí, se a gente voltar um pouquinho aí o vídeo, vocês vão se lembrar que eu falei que o gráfico da função do primeiro grau sempre corta o eixo das ordenadas no valor de quem? De quem? De quem? No b da função, exatamente. Então, ó, esse 400 aqui já é o b da função. Então, já comecei bem. Ax mais 400. Falta descobrir A. Repare que eu fiz os casos anteriores sem usar aquela história, né, do ΔX, ΔY sobre ΔX. Eu vou usar aqui só para a gente ver que dá para resolver né, usando aquela fórmula. Então, ó, coeficiente A é a variação do y sobre a variação do x, né, que é YA menos YB dividido por XA
menos xb. Então, vamos lá? Vou pegar dois pontos. Eu vou chamar de ponto A, esse ponto aqui, que é o ponto 8,520. E o ponto B vai ser esse ponto aqui, que é o ponto 0,400. Aqui é o ponto que eu chamei de A e esse é o ponto que eu chamei de B. Então, calculando o coeficiente angular, YA 520 menos YB 400 sobre XA 8 menos XB 0. 120 sobre 8, fazendo essa divisão, A vai ser igual a 15. Então, estamos quase lá. Já montei a minha função. Custo para x litros é igual a 15x mais 400. Eis a fórmula da minha função. Galera, normalmente, o foco em um problema como esse não tem que ser na pergunta, tem que ser na fórmula da função. Por quê? Principalmente em questões de função do primeiro grau. Principalmente. Por quê? Porque uma vez você sabendo a fórmula daquela função, você encontra tudo que você precisa. Tudo que eu possa perguntar da função. Se você tiver a fórmula, você vai conseguir responder. Então, num problema como esse, não tenta ficar já quero saber quanto é aqui, quantos litros ele produziu com R$700. Não vai nessa euforia toda. Essa questão tem que ser feita em duas etapas. Primeira etapa, calcular o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear, encontrar A e B. Segunda etapa, aí sim, descobrir se quando custa 700, qual a produção. Vamos lá, então? Eu sei agora que o custo é 700, então o 700 vai entrar aqui ó, no lugar do C, e eu quero descobrir X. Então vai ficar 700, que é o custo, é igual a 15x mais 400. Se aqui tem 400 somando, eu vou ter que subtrair 400. 700 menos 400 igual a 300. Então, 300 é igual a 15x. Se é 15x, eu vou dividir por 15. 300 dividido por 15 vai dar 20. Então, resposta, 20 litros. Com R$700 é possível produzir 20 litros. Perceberam? Então, galera, como eu disse, lição aqui desse exemplo 3, foco na fórmula da função. Descobre a fórmula, depois você tenta responder a pergunta. Vamos lá para o exemplo 4, mais um. Obter a lei de formação da função afim, f de R em R, não precisaria nem ter colocado isso, né? Porque se é uma função afim, já é de R em R, definida conforme o gráfico a seguir. Então, aqui eu já tenho os pontos, o ponto A e o ponto B. Olha lá, o ponto A é o ponto 2, 3, ponto B é o ponto 5, 1. Vou fazer agora essa questão sem usar aquela fórmula da variação, sem usar ΔY sobre ΔX. Por quê? Eu, particularmente, se você me perguntar, você usa aquela fórmula, professor? Eu não uso. Porque, assim, primeiro, vai que você, sem querer, faz o contrário, faz ΔX sobre ΔY, já errou. Vai que em cima você faz YA menos YB e embaixo você faz XB menos XA, já errou. Então, a fórmula, você fica muito suscetível a erros. Então, como é que eu faço isso sem a fórmula? Aqui, ó. Se é uma função afim, eu sei que ela tem essa cara. Y é igual a x mais b. Lembrando que eu boto y, mas podia ser f de x, tá? Isso é meramente a simbologia. Se eu tenho dois pontos, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses pontos e vou jogar aqui na fórmula. No primeiro ponto, quando x é 2, y é 3. Vou escrevendo aqui embaixo. Então, vai ficar 3 é igual a vezes 2 mais B. Ou seja, 3 é igual a 2A mais B. Agora, o segundo ponto, a mesma coisa. Quando x é 5, y é 1. Vou substituir. 1 é igual a vezes 5 mais B. Então, 1 é igual a 5A mais B. E nosso sistema está formado. E aí eu vou subtrair, ó. Já falamos sobre isso em outra videoaula. Eu vou fazer a primeira equação menos a segunda equação. 3 menos 1, 2.
2A menos 5A menos 3A. B menos B vai dar 0. Então, aqui A é igual a menos 2/3. Então, reparem, eu calculei o coeficiente angular sem precisar daquela fórmula. E como é que eu vou fazer agora para encontrar o coeficiente linear? Vou pegar o angular que eu já sei e vou substituir ou na primeira ou na segunda equação. Vou substituir na primeira. 3 é igual a 2 vezes menos 2/3 mais B. Essa multiplicação aqui vai dar menos 4/3, só que aí eu vou ter que passar para o outro lado, vai ficar mais 4/3. Aqui desse lado esquerdo, você vai fazer uma MC bonitinho, vou pular essa parte de conta que todo mundo é capaz de fazer isso tranquilamente. Vai dar 13/3 é igual a B. Prontinho, então, encontramos a nossa função, resposta y é igual a menos 2/3, que é A, x mais 13/3, que é B. Eis a nossa fórmula. Toda vez que a questão pedir para você a lei de formação, tá? É como se eu estivesse perguntando quanto vale A e quanto vale B. Tudo bem? Vamos para o último exemplo. E é um probleminha sem gráfico, mas não tem muito problema nenhum. Vamos lá. O proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que, quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total mensal da empresa era de R$14.000. E quando se produziam 900 pares, o custo total mensal era de R$15.800. O gráfico que representa a relação entre o custo mensal e o número X de pares de chinelos produzidos por mês é formado por pontos de uma mesma reta. Qual a expressão que relaciona o custo mensal total C com o número X de pares de chinelos produzidos? Ou seja, se eu disse aqui, ó, pontos de uma mesma reta, nós já sabemos que nós estamos trabalhando com a função do primeiro grau. Normalmente, toda vez que um problema como esse, estiver falando de algo que cresce de forma linear, né, cresce de uma forma constante, pela nossa cabeça está muito claro, né, que quanto mais pares, obviamente, maior será o custo. E como a questão não fala nada sobre pares diferentes de chinelos, né, um chinelo mais chique, um chinelo mais arrumadinho, um menos arrumadinho, nada desse tipo, de materiais diferentes, partindo do pressuposto que todos os pares têm o mesmo custo de produção. Então, aumenta sempre de forma constante. Probleminha de função do primeiro grau. Bom, se é do primeiro grau, nós sabemos já que vai ter esta cara. C de x igual a x mais b. Vamos lá no enunciado pegar as informações. 600 pares, o custo era 14.000. Então, quando x é 600, o custo 14.000. 900 pares, custo 15.800. 900 pares, custo 15.800. Vamos fazer o que, galera? É exatamente o que nós fizemos no slide anterior. Vou pegar cada par desse, que aqui eu tenho dois pares, 600 com 14.000, 900 com 15.800. Vou substituir na fórmula da função, encontrar duas equações, montar o sistema e resolver o sistema. Então, vamos lá. Primeiro ponto, 600 com 14.000. Então, 14.000 é igual a vezes 600, vou botar direto, tá? 600A mais B. Segundo ponto, 15.800, que é o custo, é igual a 900A mais B. Aqui, só para contrariar, eu vou fazer agora a de baixo menos a de cima. Para ficar positivo e ficar bonitinho. 15.800 menos 14.000, 1.800. 900A menos 600A, 300A. B menos B vai anular, vai dar 0. Então, daqui eu encontro que A é igual a 6. Descobrir B ficou fácil. Vou em qualquer uma das duas equações. Vou aqui na primeira, tá? E vou substituir A por 6. 14.000 é igual
600, A é 6, então vai ficar 600 vezes 6, 3.600, mais B, 14.000 menos 3.600, 10.400. Prontinho, a questão que é a expressão que relaciona o total C, o custo mensal total C, com o número X de pares de chinelos, nós acabamos de encontrar. Então, a resposta C de X é igual a 6x mais 10.400. Essa é a fórmula da função que relaciona o custo com o total de pares produzidos. Beleza, galera? Então, bem tranquilo esse tipo de questão. É praticar. Repare que em todos os exemplos que eu fiz, eu fui seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, independente de ter o gráfico ou de não ter o gráfico. Dá para sempre trabalhar com um sistema como esse para encontrar os coeficientes A e B. Coeficiente angular e coeficiente linear, tá certo? Então, mãos à obra, fazer a atividade. Aquele abraço, fiquem bem. Fui! Até o próximo vídeo.